queria voltar um pouco e lembrar que essas questões de promover o bem e punir o mal não é uma exclusividade da política partidária. Então, essas coisas a gente também deve levar para nós mesmos para evitar que a gente se torne idólatra, fanático. Eu gosto muito da ideia de que se você ama uma coisa e não critica ela, você fala que ela é uma coisa perfeita, sem defeitos, na verdade você não está amando, você está idolatrando. Porque amor sem crítica é fanatismo. E o amor de verdade, ele envolve a gente poder ajudar a construir algo melhor. E para isso, às vezes a crítica, de forma respeitosa, de forma humilde, de forma bem embasada, ela ajuda a poder construir algo melhor. Naquela pessoa, naquela plataforma política, na sua empresa, na sua casa, na sua escola. E claro, existem diferentes formas de denunciar. A forma que você vai denunciar o mal do seu chefe é muito diferente da forma que você vai denunciar o mal do seu filho. E também é muito diferente da forma que você vai denunciar um político que está roubando milhões. Existem formas de denunciar, mas em síntese, fique atento. Eu queria poder mostrar um pouco do potencial que existe na boa política para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso país. Eu pedi para o Abdan, que é um amigo meu, lá da USP, estudante de engenharia civil, e ele vai estar contando um pouco sobre como que ele enxerga a política, e a história dele me inspira muito. Ela está pensando sobre política, está estudando e discutindo sobre tudo isso. Ouve aí o relato dele. Oi pessoal, muito prazer, eu sou o Abdan, eu estou fazendo engenharia civil lá na Poli. Foi lá na faculdade que eu conheci o Deco, acho que por dois motivos, eu nem sei se ele lembra, mas o primeiro por conta de alguns debates que a gente participou na USP em 2017, também porque a gente chegou a disputar uma eleição juntos pelo Grêmio da Poli, com uma chapa, então daí que eu conheço o Deco. Tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês, porque eu acho que eu sempre falo que a minha história é uma exceção da exceção do que a gente vê de regra para os alunos de escola pública de periferia do Brasil. Eu sou de Embu das Artes, de um bairro super simples. Para vocês terem ideia, minha rua é de barro, de terra. Quem vem do meu bairro é conhecido como pé de barro. A gente não tem energia elétrica lá regularizada bonitinho, é tudo gato. Saneamento básico também não chegou lá, a gente ainda tem fossa séptica, às vezes até fossa negra, lá onde eu moro. E foi através de uma oportunidade que eu tive no ramo da educação que minha trajetória mudou completamente, né? Porque eu falo que quando 14 anos, meu sonho era ser jogador de futebol, porque como todo jovem do Brasil, essa era a única forma que eu via de ter sucesso e de ter alguma boa condição financeira para mim e para minha família. Foi então que eu ganhei uma bolsa do Smart, que me deu uma oportunidade de sair daquela escola pública super sucateada que eu tinha na época e estudar numa escola de ponta em São Paulo. Então fui para uma escola que a mensalidade era R$5.000, os caras ainda pagavam, além da mensalidade, transporte, alimentação, uniforme, e foi uma oportunidade que é isso, né? Me deu um ensino de super qualidade, que me possibilitou até fazer intercâmbio em Harvard, eu fiquei 2 meses lá aprendendo inglês. Pude também entrar na Poli, então eu passei direto com o super ensino que eu estava tendo. E foi muito interessante, né? Porque eu sempre falo, a educação não muda só a minha vida, né? Muda a vida da minha família também. Porque a partir do momento que eu comecei a vencer pela educação, isso inspirou meus pais também. Então minha mãe era empregada doméstica, tinha parado de estudar na 4ª série para trabalhar. Meu pai, marceneiro de profissão, parou no 2º ano do ensino médio. E eles, vendo a minha história, voltaram a estudar. Hoje minha mãe é professora do ensino básico. Meu pai está formando em engenharia civil também. Então, de fato, a família inteira foi impactada pela educação também. Isso é muito louco. Eu falo que o poder público tem a faca e o queijo na mão. Porque ele tem 80% dos alunos de escola pública. E a gente tem um grande orçamento, na minha cidade é mais de 100 milhões de reais, para a gente impactar positivamente a vida desses alunos. De maneira ampla, ou seja, para todo mundo, e de maneira profunda também. Porque eu acho que o poder público tem um diferencial que é muito interessante do terceiro setor, por exemplo, ou do setor privado, que é você impactar o aluno de várias formas e com várias facetas. Com a educação, com a cultura, com a assistência social. Então eu acho que o poder público me encanta, porque tem um poder de transformação muito forte. Tem duas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, que é uma acessibilidade da rua que eu falo. Que é a sensibilidade de entender os problemas da periferia, dos jovens negros, porque eu passo isso na pele. Sei o que é pegar um busão lotado, o que é ficar na fila do SUS, o que é sentar a bunda na escola pública. Mas também eu consegui adquirir pela minha formação acadêmica conhecimento técnico
para propor soluções via política pública para todos esses problemas. Então eu acho que sim, isso é poderoso e na minha concepção vai fazer com que a minha história não seja uma exceção, como eu falei lá no começo, mas seja regra para todos os alunos de escola pública de Embu. No caso, a minha cidade aqui, mas se a gente pensar a nível Brasil, para todos os jovens de periferia do Brasil. Então esse é um pouco da minha história, do meu depoimento. Obrigadão, galera. Valeu. A história do Abidã me faz pensar que vale a pena sim pensar sobre uma boa política e lutar por ela. Porque no final do dia, é isso que a gente falou, a boa política traz vida. No meio de um país difícil, no meio de um país que é um dos mais desiguais e mais injustos do mundo, histórias tão bonitas como essa podem ser construídas e não deveriam ser uma coisa fantástica, mas na verdade deveriam ser a regra, não a exceção. E outro ponto muito interessante que ele traz é essa questão da necessidade de que boas autoridades também devem ter isso. Essa sensibilidade de conhecer a realidade de um Brasil que é tão injusto, com tantas pessoas em situação de vulnerabilidade. É tão importante ter essa sensibilidade e conhecer essas realidades, mas também é importante estudar. É importante a gente conhecer quais são as soluções. O que é possível ser feito para combater essa pobreza, para combater essa injustiça, para promover mais educação, saúde. E eu me sinto motivado a estar fazendo parte de alguma mudança que vai trazer isso que ele disse. Que histórias como essa não fossem exceção, mas fosse regra. Afinal, a gente está falando de vidas. E se você é cristão, acho que uma reflexão que eu tenho tido também, que me ajuda a criar mais empatia por essas pessoas, é pensar que as pessoas em situação de vulnerabilidade, na verdade, são nossos irmãos. Pessoas que estão na mesma família em Cristo, que a gente também deve ser proativo em ajudar elas. E isso pode envolver política partidária ou não, mas acho que o essencial é que a gente possa estar contribuindo ativamente para a vida delas. E também não deixar o poder público nas mãos de quem pode piorar essa situação ou tornar ainda mais difícil o combate dessas injustiças. Quando eu penso em todas essas coisas, eu como cristão, eu começo a pensar que eu gostaria muito que a igreja fosse responsável por fomentar mais histórias como a Abidã. No capítulo 3 de João, Jesus está ali discursando um pouco antes da sua crucificação e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, muito bonita para os seus discípulos. Ele diz: vocês serão reconhecidos pelo amor. Esse amor servo, esse amor humilde, era para as pessoas do mundo olharem para os discípulos e se questionarem: por que esses discípulos amam tanto? Por que eles servem tanto as pessoas? Por que eles são tão proativos em fazer o bem? E esse é o chamado que Cristo tem para a nossa igreja. De que nós, no meio dessas relações políticas de liderança e de autoridade, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, seja na escola, que em todos esses ambientes a gente fosse reconhecido por servir ao próximo, por se preocupar com o próximo. E sem se importar se essa pessoa ela é cristã ou não. Porque afinal, se você faz bem só para quem você ama, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Inclusive, até os políticos corruptos fazem exatamente isso. Fazem bem só para aqueles que são amigos. E não estão nem aí para aqueles que não são amigos. E como cristão, eu entendo que a gente é chamado para amar as pessoas e servir as pessoas. E nesse ambiente político, que também a igreja seja ativa em combater as injustiças e fazer parte da construção de um mundo melhor. E assim o mundo olharia pra gente e falaria: existe algo diferente nessas pessoas. E voltando para essa questão de política partidária, quando a gente deixa de acompanhar o noticiário, quando a gente deixa de acompanhar a política, quando a gente fala que isso daí não é pra gente, no fundo, o resultado disso é contribuir para que a má política se estenda. E aí o país continua com todos os seus problemas: corrupção, violência. E para finalizar, eu queria falar com você, meu caro ouvinte, se você odeia a política, não quer saber dela, eu queria te dizer que eu te entendo. De tempos pra cá, conversar sobre política tem sido cada vez mais difícil, mais desgastante. Muito provavelmente você ou algum familiar ou alguma pessoa próxima tiveram alguma situação muito difícil nesses últimos anos sobre política, de quebrar laços com pessoas importantes ou pessoas que você admirava. De repente, você se viu muito indignada com ela. E eu entendo que a política hoje tem ferido muitas pessoas, tem deixado muitas marcas negativas, tem rompido laços importantes. E o que eu queria te dizer é que isso é parcialmente fruto de um momento que a gente vive de polarização. A gente vai estar falando mais sobre polarização em outros vídeos, mas aqui é suficiente a gente entender que essa polarização ela é uma proliferação dessa má política que tem se instaurado no país. De uma política agressiva, violenta, que não consegue dialogar com o diferente, que não consegue criar pontes, que não consegue enxergar suas próprias idolatrias e fanatismos e seus próprios extremismos. E aí a política, que era para ser esse espaço de debate, de diálogo, de conversa, vira time de futebol. Um monte de gente reunida, duas torcidas,
cada uma torcendo para o seu time dar certo e para o outro dar errado por motivos que não são racionais. E quem grita mais alto acha que está ganhando, ainda que seu time esteja fazendo certo ou errado. E para você que odeia política, por mais que eu entenda o seu sentimento de querer fugir dela, eu te peço, por favor, você precisa repensar a sua postura. Quando a gente simplesmente ignora a política, demoniza ela e age como se ela não fosse importante, a gente permite que essa má política continue se instaurando e machucando a vida das pessoas, machucando as famílias. E se isentar disso é permitir que a má política se destaque em relação à boa política. E é pensando em toda essa dificuldade que esse canal existe, para poder ser um auxílio na caminhada sua e de seus amigos, para vocês poderem estar pensando política junto, construindo uma cidadania mais saudável e mais próxima da realidade. E eu queria deixar aqui o convite para você. Aqui no canal a gente vai estar tentando entender melhor a política de uma forma equilibrada, atacando os extremos. E se Deus quiser e permitir, a gente vai trabalhando muitos assuntos ainda, seja polarização, explicar o que é esquerda, o que é direita, o que é conservadorismo, liberalismo, marxismo. Tudo isso como uma forma de tentar ajudar você a poder tomar suas próprias posturas políticas, mas de uma forma saudável. E assim construir uma boa política. E é isso. Espero que tenham gostado do seu vídeo. Compartilhe ele com seus amigos, com a sua igreja, com a sua família. E discute com eles sobre tudo isso. Faça um ato político com eles de discutir, dialogar e de entender suas diferenças e também os seus consensos. Eu acredito que o YouTube não é um espaço para formação, é um espaço simplesmente para informação, porque formação a gente faz com as nossas relações e não simplesmente assistindo um vídeo no YouTube. É isso aí, esse é o final do primeiro vídeo, espero que você tenha gostado. Se você não percebeu o cubo mágico, volta ao vídeo e assiste ele tudo de novo, porque você viu o vídeo errado. E lembre-se, não existe resposta fácil para questões complexas.